Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu já comecei esse capítulo falando a respeito da oferta da viúva pobre. E hoje estarei entrando aí no sermão escatológico de Jesus, onde ele vai falar a respeito da destruição do templo e também a respeito da sua vinda. E não se esquecendo que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1 até esse capítulo 21. Eu vou deixar no card acima essa playlist para que você possa assistir os demais vídeos. Vamos lá. Pronto, está aí. Jesus prediz a destruição do templo e de Jerusalém. Então, primeiro momento aí, Jesus ele vai falar sobre a destruição do templo e também de Jerusalém. Fato esse que aconteceu no ano 70 do nosso calendário depois de Jesus. Diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então, tem uma passagem lá em Marcos, acho que é Marcos mesmo, que fala que quatro discípulos ou 4 apóstolos de Cristo estavam com ele. Quem são esses? Se você dá uma lida lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então esse sermão aqui, ele não foi dito para os 12. Na verdade, esse sermão aqui, do escatológico, ele foi dito para 4 apóstolos apenas. Os nomes aos os quais eu já mencionei. E eles perguntavam a respeito do templo. Templo aqui, a palavra grega não é naos, é hieron. Hieron, esse substantivo neutro, ele é o lugar sagrado, templo, usado templo. Então era templo em Jerusalém. Como estava ornado aí cosmel, que aí vem a nossa palavra cosmético. Cosmel aí vamos dizer assim, embelezado, organizado, ornamentado, como está aí a palavra, esse verbo. De belas é kalos, gracioso, excelente. Pedras, que é litos é pequena pedra, não é grandes pedras, pequenas pedras. E de dádivas é anatema. Anatema é uma oferta consagrada para o templo. Então disse Jesus, os 6 aí. Então disse Jesus: vede estas coisas. Que coisas são essas? As pedras, ali o templo, tudo. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus aqui já começou a profetizar. Dias virão em que não ficará pedra que novamente ele repetiu a mesma palavra, pedra que é litos, ou as pedras que ali foram usadas para construir o templo em Jerusalém, o templo de Herodes. Deus falou: vai chegar dias que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Derribada aí é catalu, dissolvido, demolido. Interessante. Perguntaram-lhe
os 4 apóstolos perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Então veja que 2 perguntas elas foram feitas para Jesus. Primeiro, mestre, quando sucederá isto? Quando aqui é um advérbio de tempo. Em que tempo? É um advérbio de tempo poté, na língua grega. Esta aqui, ó, poté. Essa aqui tem um acento agudo aí no ó, o ômicron. Então esse advérbio aí, advérbio de tempo. Em que tempo sucederá isso? Ou seja, que isso vai acontecer. E que sinal? A palavra grega aí, sinal, é semeion. Esta palavrinha aqui, começa aí com sigma, semeion. É um substantivo nominativo. Que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Ginomai, tornar ou concretizar. E aí Jesus ele começa a responder as 2 perguntas, é lógico. Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Então, olhando para isso aqui, inclusive se você ler Flávio Joséfo, no livro Flávio Joséfo, nos volumes dele, ele traz um relato pormenorizado a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, porque ele foi contemporâneo dessa época. Ele era um historiador judeu que escreveu a respeito ali sobre as guerras judaicas e também sobre a conquista ali de Roma, conquistando Jerusalém. E ele fala que surgiram vários falsos cristos e falando muitas coisas. E então saíram muitas pessoas enganando, pessoas se levantavam no nome de Jerusalém, houve alguns sinais miraculosos no céu. Então, assim, houve muitas coisas que aconteceram ali antes da destruição do templo. Inclusive, quando os sinais aconteceram, diz algumas fontes que não são bíblicas, mas historiadores que viveram depois, disseram que os cristãos que habitavam em Jerusalém, quando eles viram tudo isso acontecendo, eles lembraram das passagens, ou melhor, das palavras de Jesus e fugiram, foram embora de Jerusalém. Eles se abrigaram na cidade de Pela, do outro lado do Jordão. Então, quando Roma invadiu Jerusalém, já não tinha nenhum cristão ali mais, porque eles tinham lembrado das palavras de Jesus e tinham corrido, tinham fugido. E somente os judeus, agarrados ali ao templo, ficaram e foram massacrados. Estima-se que em torno de 500 mil judeus, eles perderam suas vidas ali. Uns falam 1 milhão, mas muitos dizem que era 500 mil. 1 milhão é muita coisa para aquele período, pessoas morrerem desta forma. Mas em torno aí de 500 mil pessoas foram mortas. E no livro do Flávio Joséfo, eu li esse livro, aconteceram alguns sinais miraculosos, como por exemplo a porta de Jerusalém, que gastava não sei quantos homens para abri-la, ela abriu sozinha por si. Apareceu no céu uma espada, apareceu um homem pregando, falando sobre juízo, e ele falou isso por vários meses. Então, algumas coisas aconteceram extraordinárias. Então, por isso que Jesus, olha, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Mashiach, o Cristo. E também chegou a hora, não os sigais.
Ele continua: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Porque, na verdade, o exército romano, quando ele veio para destruir Jerusalém no ano 70, ele veio pela parte norte ali de Israel. Então eles começaram a destruir vilas, vilarejos, começaram a destruir muita coisa. E esses rumores de destruição, eles chegaram até Jerusalém. Por isso que o texto que diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, guerras aí é polemos, batalha. Então não é guerra no sentido hoje que nós conhecemos, mas batalhas, lutas. Então é o seguinte: quando vocês ouvirem falar de lutas, disputa, batalha, revoluções aí, ele fala de instabilidade, desordem, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então por quê? O exército romano fez uma incursão. Se você ler Flávio José, você vai ver com detalhes que eles vieram ali pelo norte. Depois teve uma parada, o exército romano. Nesse meio tempo, o imperador de Roma, ele morre. O batalhão romano que estava ali, a incursão romana que estava ali, um dos generais teve que voltar para Roma, e depois veio um segundo aí que concretizou o cerco. Então não foi um período breve, não. Demorou aproximadamente uns 7 anos para que tudo concretizasse, que conseguisse liquidar com Jerusalém. Isso aí começou uns 3 anos antes do ano 70 e foi concretizar somente depois um pouco. Então aí alguns dizem que foram 7 anos aí de intensas batalhas ali ao norte de Israel. Depois o cerco de Jerusalém durou vários meses e assim foi. Então por isso que fala, quando vocês ouvirem falar de lutas, batalhas, de instabilidade, não vos assustei, porque isso começou a acontecer no norte de Israel e depois que chegou ali propriamente em Jerusalém. Então lhes disse: levantar-se nação contra nação e reino contra reino. Nação aqui é etnos. Etnos é multidão de pessoas. Pode significar uma nação como nós conhecemos hoje, mas também pode significar, o primeiro significado inclusive de etnos é multidão de homens que vivem junto. Uma companhia, uma tropa. Então nós estamos distantes. Então levantará-se multidões contra multidões. Reino aí é Basileia. Basileia aí é um domínio. Um domínio, inclusive naquele período existia muita cidade-estado. Por exemplo, a Judéia era governada por Herodes. Tinha a região da Galileia, que era governada por um outro. Tinha Traconites e assim vai. Tinha várias divisões ali de governo. Então se levantará o quê? Nação, multidão contra multidão, domínio contra domínio. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Então, terremotos, nós sabemos que em vários tempos existiram grandes terremotos. Até mesmo no período ali de Jesus existiram terremotos. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, ela foi destruída por um grande terremoto. Epidemias, sim, existiram epidemias. Também fome, sim. Inclusive na época do imperador Cláudio, logo depois de Jesus morreu no ano 30 aproximadamente, no ano 40 e alguma coisa, veio uma grande fome ali na região da Judéia. Então a coisa ficou feia ali, em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. É o que eu já disse, se você ler o livro do Flávio José, diz lá que apareceu um sinal no céu, uma espada flamejante, e as pessoas ficaram: que isso? Então apareceram algumas coisas espantosas. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Os cristãos ali por volta do ano, na década de 70,
Eles foram perseguidos de uma forma cruel por Nero. Nero, por exemplo, ele perseguiu os cristãos de forma assim tremenda. Primeiro, os cristãos foram perseguidos por parte dos judeus. E depois eles foram perseguidos pelo próprio Império Romano. Então foi uma coisa assustadora, período de perseguição aí dos cristãos, antes da destruição do templo. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Eles deram testemunho. O próprio Paulo, ele foi morto antes do ano 70. Paulo foi morto provavelmente em Roma, porque ele estava preso em Roma. Outros apóstolos foram mortos também. Então, veja que nesse período aqui houve muita perseguição. E isso vos acontecerá para que primeiro deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Isso aí aconteceu com o próprio Paulo. Paulo foi julgado várias vezes ali, antes de ser levado para Roma. Ele foi julgado ali pelas autoridades ali da região de Israel. E depois, por fim, ele foi levado para Roma. Então, ele foi... E quando interrogado, ele dava o testemunho daquilo que ele fez. Isso depois de Jesus. Então, ele falou assim, olha, vocês vão responder. Não preocupeis com a vez de responder, porque eu vos darei boca. E foi isso que aconteceu. E sereis até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Isso também aconteceu. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Na verdade, isso aqui, os cristãos, eles sofrem perseguições desde o momento em que eles aceitam a Cristo. Desde o princípio do cristianismo, os cristãos sofrem esse tipo de perseguição. E fala que sereis odiados aí, Missel é perseguido, detestado por causa do nome de Jesus. Mas ele diz o seguinte: contudo não se perderá um só fio da vossa cabeça. Ou seja, tudo vai acontecer dentro de um propósito estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha o que Jesus disse. Olha, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, é aquilo que eu disse. Primeiro, se você ler Flávio Josefo, você vai ver direitinho que primeiro veio uma incursão romana. Eles começaram a destruir cidades ali ao norte de Israel. Foram aproximando de Jerusalém, fizeram um cerco, mas depois eles tiveram que recuar, eles foram embora e depois voltaram novamente. Então, quando eles voltaram já com vontade de destruir Jerusalém. E o cerco demorou, acho que uns 2 anos, se eu não estou equivocado, a ponto dos soldados romanos estarem assim, nervosos. E quando eles destruíram o templo, eles reviraram tudo, não ficou pedra sobre pedra. Olha, quando porém vir Jerusalém sitiada é cúculo ao redor, estar ao redor, andando ao redor de exércitos. Exército aí é estratopedon, é uma companhia militar, um acampamento militar. Está próxima o que? A sua devastação. Interessante que Daniel 9:27 também fala sobre isso. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. É o que eu falei. Segundo um livro de um historiador, eu não sei se é o Eusébio de Cesareia, um outro historiador, diz que os cristãos, eles fugiram de Jerusalém e foram para a cidade de Pela, porque quando eles viram Jerusalém sitiada, eles lembraram da palavra de Jesus e foram embora.
Por isso que eu então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque Jerusalém está na região da Judéia. E os que se encontrem dentro da cidade, retirem-se para os e vão embora, porque esses dias serão de vingança, ecdiqueses, desforra, punição, para se cumprir tudo o que está escrito. Ou seja, a destruição de Jerusalém, ali no ano 70, foi para que se cumprisse algo que estava escrito. E onde é que está escrito? Está lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Daniel 9, 26. Então, Daniel 9, 26 se cumpre aqui no ano 70. E ai das estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Dizem a história que as mulheres eram cortadas ao meio, abrido o seu ventre, tirado a criança e era colocado gatos vivos dentro da barriga dessas mulheres. Por isso que ai das que estiverem grávidas. E no Flávio Josefo diz que as mulheres cozinhavam seus próprios filhos e comiam de tanta fome, porque das que amamentarem, porque as mães comeriam seus próprios filhos. Isso está registrado na história de Flávio Josefo. Só você ler. São 9 volumes a história, mas nos últimos volumes é que fala sobre essa destruição aqui. Porque haverá grande aflição na terra e ira. Terra de onde? Terra de Israel. Porque terra aqui é um chão, é o lugar onde as pessoas estão. Não é terra aqui, não quer dizer que é todo o globo terrestre, é só na região de Jerusalém. E ira, orgue, contra este povo. E cairão a fio de espada e serão levados para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então estou falando aqui que os judeus, eles iam cair ao fio da espada, seriam levados cativos, como foi levado cativo para Roma, e também para todas as nações aqui étnicos novamente, e até que o tempo dos gentios, tempo aqui é kairos, é um tempo oportuno, não é um tempo definido, se completa, Jerusalém será pisada por eles. É o que está acontecendo até hoje. Jerusalém está sendo pisada aí. Então vou ficando por aqui porque o próximo assunto é a vinda do Filho do Homem. Eu falei hoje sobre a destruição do templo e os sinais que Jesus disse. E no próximo estarei falando a respeito da vinda do Filho do Homem. Não percam o próximo vídeo.